taxas relacionadas. E aí a gente vai ver como é que a gente utiliza aí o nosso conhecimento de derivadas para resolver problemas envolvendo taxas relacionadas. Bom, então a ideia básica é a seguinte: em um problema de taxas relacionadas, a ideia é calcular a taxa de variação de uma grandeza em termos da taxa de variação da outra. Então o procedimento é achar uma equação que relacione as duas grandezas e então usar a regra da cadeia para derivarmos os lados em relação ao tempo. Tá? Algumas vezes se faz necessário utilizar a derivação implícita. Então, dependendo da natureza do problema, a gente enxerga isso e nós calculamos aí a derivada através de derivação implícita para relacionar as grandezas. Então, assim, não tem assim muito o que explicar. Nós temos assim que ir adquirindo experiência resolvendo problemas. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos resolver aí alguns problemas para assim ganhar conhecimento. Então, veja aqui esse primeiro problema aqui. Ar está sendo bombeado para dentro de um balão esférico. Então, quando ele está falando balão esférico, a gente já tem aí a informação que a gente está considerando que é um balão esférico, uma esfera perfeita, né? Então a gente já sabe que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. A gente pode já guardar, lembrar essa fórmula aí, tá? E seu volume cresce a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, o que vem a ser essa informação aqui? 100 centímetros cúbicos por segundo. É a variação de que, centímetros cúbicos por segundo, isso representa o que? A variação do volume, certo? Então, é super importante você obter essa informação aí. Então, aqui, a variação do volume, dV dt, é igual a 100 centímetros cúbicos por segundo, tá? Bom, e aí ele pergunta o seguinte: quão rápido o raio do balão cresce, está crescendo, né, quando o diâmetro for 50. Então, o que ele está querendo? A variação do raio do balão, tá? Quão rápido o raio do balão está crescendo. Note que todas as taxas, né, quando a gente está falando de taxa de variação, a gente está fazendo com relação ao tempo, né? Então eu tinha dV dt, que era o volume com relação ao tempo, e ele está querendo dr dt. Dr dt, que é a variação do raio com relação ao tempo, mas ele diz quando o diâmetro for 50. Diâmetro igual a 50 quer dizer que raio é igual a 25. Então nós queremos dr dt quando o raio for igual a 25. Tá certo? Então isso aqui é o que o problema está pedindo. Tá bom? Bom, então vamos tentar resolver aqui nesse espaço mesmo. Note que se dV dt é igual a 4/3 de πr ao cubo, né? Lembre que pela regra da cadeia, eu tenho que V depende de R, né? E o R depende de T, tá? Então, eu posso montar a regra da cadeia assim, dV dt é igual a dV dr vezes dr dt. Note que dr dt é o que o problema pede, dV dt o problema deu aqui, dV dt é 100, né? Então a gente tem que relacionar V com R. Então quem é que relaciona a derivada de V com R? Aqui eu tenho uma fórmula do volume aqui, né? Uma equação que relaciona o volume com o raio. Então nós temos que V é igual a 4/3 de πr ao cubo. Então consigo calcular aqui quem é dV dr. Note que dV dr é a derivada de V com relação a R. Eu tenho que derivar isso aqui com relação a R.
Então, quando eu derivo essa parte aqui com relação a R, né, R ao cubo, isso aqui tudo é constante, né? Então, R ao cubo vai ficar 3 vezes isso daqui. Então, quando eu multiplico por 3, vai ficar só o 4 aqui. 4 π R ao quadrado. Então, é isso que dá o dV dr. Então, eu consigo montar a equação aqui. Olha só o que vai acontecer. Eu vou ter que dV dt, pegando essa daqui, né? A regra da cadeia aqui, ó. Tá? Então, montando aqui, né? Eu vou ter que dV dt, que eu já sei que é 100. Então, vou colocar aqui 100. Vai ser igual dV dr. Note que dV dr é 4 π R ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó. 4 π R ao quadrado vezes dr dt. E dr dt é o que eu quero. Então, isso vai implicar o quê? Que dr dt vai ser igual a 100 dividido por 4 π R ao quadrado. Eu já posso cancelar aqui o 100 com 4, né? Eu vou ter que dr dt vai ser igual a 25 sobre π R ao quadrado. Mas nós queremos o quê? Nós queremos a dr dt, essa taxa aqui, quando o R for igual a 25. Então, isso daqui vai ser igual a 25 dividido por π sobre 25 ao quadrado. Então, dr dt, quando R for 25, vai ser igual... Ó, note que o 25 de cima cancela com o 25 de baixo, né? Então, isso daqui vai ser 1 sobre 25π. Tá? E, fazendo as contas aí desse 1 sobre 25π, né? Se você for pegar aí uma calculadora, isso vai dar aproximadamente 0,0127 centímetros. Agora note, ó, que aqui era volume, era centímetros cúbicos, né? E aqui é a velocidade com que o raio está crescendo. Então vai ser centímetros por segundo, tá? Então essa daqui é a velocidade com que o raio está crescendo quando o raio for igual a 25. Beleza? Então, veja como foi relativamente simples, né? Nós tínhamos a taxa de variação aqui do volume e ele queria a taxa de variação do raio, né? Então, existe uma relação aqui, ó, do volume com raio. Nós utilizamos essa daqui para encontrar o dV dr. Né? Com o dV dr, nós montamos a regra da cadeia, que é essa parte aqui. Né? Ó, o V depende de R e o R depende de T. Montamos a regra da cadeia e aí temos todas as relações. Encontramos aí o valor da taxa de variação do raio com relação ao tempo. Ok? Muito bem. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Aqui, claro, vai estar a solução, né, do problema que a gente acabou de fazer. Deu exatamente a mesma coisa, né? Vamos ver esse outro aqui, ó. Uma escada de 5 metros de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Se a base da escada desliza afastando-se da parede a uma taxa de 5 metros por segundo, quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 3 metros da parede. Então, como é que a gente vai resolver esse problema aqui? Tá? Então, lembrando, ó, aqui foi dado uma taxa de variação, né? Se a gente for fazer um desenhozinho aqui,
Vou fazer um desenho aqui, mas eu vou fazer lá depois, tá? Então imagine que aqui é a parede vertical, né? Aqui está o piso e aqui assim vai estar a escada, né? Então essa escada ela está escorregando, ela tem um comprimento fixo de 5 metros aqui, né? Depois ele diz que se a base da escada está deslizando da parede a uma taxa de 1,1 metro por segundo, então quer dizer o seguinte, ó, essa parte aqui eu vou chamar de Y e essa parte aqui eu vou chamar de X, tá? X é a distância aqui da base da escada para a parede, né? Claro que elas vão formar um ângulo de 90 graus, né? Que a parede é vertical. E aí o que acontece? Ele dá essa informação que a taxa de variação de X com relação a T é igual a 1 metro por segundo, né? E o que ele quer? Ele quer a taxa de variação, quão rápido o topo da escada está escorregando. Então ele quer a taxa de variação de Y com relação a T, né? Quando a base da escada está a 3 metros. Então é quando X é igual a 3. Tá? Então quando X é igual a 3. Ok? Então isso aqui é que o problema está pedindo. Tá? Então nós já temos essas informações. Vamos lá para o nosso problema. Então olha só. Vou de novo desenhar aqui a escada. Tá? Desenhar aqui, ó. O desenho ajuda bastante na hora da gente, quando a gente quiser fazer aí as relações, né? Então, claro que aqui eu vou ter um triângulo retângulo, essa daqui é minha escada, tá? Essa aqui é a escada, está representando a escada. E esse comprimento da escada é 5, é fixo, 5 metros, uma escada de 5 metros, tá? Esse daqui eu estou chamando de X e esse comprimento aqui eu estou chamando de Y, tudo bem? Ou seja, da ponta da escada até a parede é X e da ponta aqui da escada, né, a outra ponta que está tocando a parede até o piso é Y. Tá? Então o problema deu aí para a gente que dx dt é igual a 1 metro por segundo. Tá? Aí você diz, professor, mas se o x é constante igual a 1, o y também vai ser constante igual a 1. Não é verdade, tá? A gente vai ver já já que não é verdade fazendo as contas. Então, olha só. O que ele quer, né? O problema está pedindo dy dt quando o x for igual a 3. Qual é a relação que nós temos aí? Nós temos a seguinte relação. Ó. Aqui nós temos um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo aqui, ele me dá uma relação que é aquele teorema de Pitágoras, certo? Então tem o seguinte, ó, que 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Ou se você preferir, você reescreve como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. E aí, ó, eu consigo aqui, nesse caso, fazer derivação implícita, certo? Porque aqui y depende de x implicitamente. Então, note que quando eu derivo isso daqui, eu tenho o seguinte, ó, 2x dx dt mais 2y dy dt igual a 0. Tá claro? Ambas as variáveis x e y dependem de t. Então, estou fazendo aqui a derivação com relação a t. Ó, a derivada da externa, 2x, vezes a derivada da interna, fica dx dt mesmo. Tá? Mais 2y dy dt. Então, nós tivemos aí essa equação. Tá? E essa equação aí vai ajudar a gente na resolução do problema. Tá? Note que quando x é igual a 3, olha só, nós queremos x igual a 3, né? Se x é igual a 3, eu vou ter um triângulo assim, ó. Aqui é sempre 5, tá? Aqui é o ângulo reto.
quando o x for igual a 3, quanto é que vai ser esse lado aqui? Tem que ser 4, né? Porque aí você deduz isso aqui da relação do teorema de Pitágoras, né? Quando a hipotenusa é 5 e um cateto é 3, o outro tem que ser 4. Não tem jeito, é só fazer aquela continha lá, tá? Bom, o que acontece aqui também, né? Nós vamos ter, ó, dessa equação aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, nós queremos dy dt, certo? E o dx dt, ele é 1, não é isso? Então, vamos só escrever isso daqui, ó. Então, isso daqui vai implicar no seguinte, ó, que eu quero dy dt, né? Então, eu vou ter que dy dt vai ser igual, ó, esse aqui é 1, eu já posso substituir, eu vou ter 2x, né? Só que vai ficar negativo, então vai ficar menos 2x dividido por 2y. Então esse resultado vai dar menos x sobre y, tá? Então eu tenho menos x sobre y aí, né? Que é o dy dx, tá? Então agora eu quero dy dx quando o meu x for igual a 3. Lembre, quando o x é igual a 3, eu já tenho automaticamente que o y é igual a 4, tá? Então eu tenho x igual a 3 e o y vai ser 4. Então o que vai acontecer? É só eu pegar e substituir aqui. Então eu vou ter que isso daqui vai ser igual a menos 3 dividido por 4. Isso daqui é o quê? Metros por segundo. Tá? Bom, então nós já tivemos aí o resultado, né? E esse negativo está indicando o quê? Que esse y aqui, ele está descendo, né? Certo? Está vindo para baixo aqui. Então, ele está descendo aí a velocidade de 3 quartos, menos 3 quartos, né? Metros por segundo. Tá bom? Essa aqui é a solução, né? É claro que você pode colocar aí, o topo, responder, né? O topo da escada está deslizando para baixo a uma taxa de menos 3 quartos metros por segundo, beleza? Mas a ideia do problema é essa daqui, e aí nós chegamos à solução, tá? Lembrando que esse valor aqui foi dado, né? Esse valor aqui é 1, né? Por isso que ficou só x aqui. Quando eu faço 2x, né, que ele está nesse mesmo, fica menos 2x dividido por 2y, eu cancelo o 2 com 2, fica só menos x sobre y. Tá? Então, quando eu substituir o x igual a 3, tem que substituir o y igual a 4 por causa dessa relação aqui. E aí nós temos o resultado. Ok? Muito bem. Aqui está a nossa solução, né? Foi feito um desenhozinho aí. Nós temos que o resultado deu menos 3 quartos metros por segundo. Olha esse outro problema aqui. Problema 3. Nós temos um tanque de água, tem a forma de um cone circular invertido, com base de raio 2 metros e altura igual a 4 metros. Se a água está sendo bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 2 metros cúbicos por minuto, então observe que aqui já foi dado a taxa de variação de quê? Do volume com relação ao tempo, 2 metros cúbicos por minuto. A grandeza aqui, tá? A escala que você tem aqui, ó, como é metros cúbicos por minuto, ela te dá a pista de qual grandeza você está trabalhando. No caso aqui é volume, né? Volume por tempo. Então, aqui é a taxa de variação do volume, né? Aí ele fala assim, ó, encontre a taxa pela qual o volume da água está se elevando quando a água tiver a 3 metros de altura, tá? Então, ó, aqui foram dados o raio e a altura de um cone invertido, né? O cone está com o vértice voltado para baixo, e foi dada a taxa de variação do volume, como ele está sendo cheio, né? Que está sendo bombeado água lá para
o interior desse cone, certo? Muito bem. Então, com essas informações, ele quer saber o quê? Ele quer saber a variação da altura, né? do nível da água, certo? Encontre a taxa pela qual o nível da água estará se elevando quando a água tiver 3 metros de altura. Então, na verdade, o que ele está querendo? Ele está querendo o DH, dt. Esse H está representando aí o nível da água, né, a altura que a água está no cone, quando esse H aí for igual a 3. Isso aqui é que o problema está pedindo, tá? Então vamos lá, eu vou fazer um desenho e a gente vai decifrar aí esse problema, tá? Vamos aqui para uma página em branco aqui, ó. A história é a seguinte: nós temos um cone que está invertido, né? Ele está virado aqui para baixo, tá? Aqui ele deu esse raio aqui, o raio é 2, o raio da base aqui é 2, e ele deu essa altura aqui do cone também. Essa altura aqui eu vou colocar para cá assim, tá? Essa altura aqui é 4 metros, certo? Bom, e aí vai ter um momento que a água vai estar por aqui assim, né? Ele quer saber quando essa altura aqui for 3, né? Deixa eu botar um pouquinho mais para cima, que aqui não está aparecendo 3. Não. Vou colocar aqui assim. Quando a altura aqui for 3, né? Esse comprimento aqui for 3, qual vai ser a variação da altura, né? dH dt quando H for 3, tá? Ele quer saber isso, né? Muito bem. E aí? Como é que a gente vai fazer isso, né? Bom, nós temos que lembrar o seguinte, tá? Uma coisa importante que foi dada aqui foi o volume, né? A taxa de variação do volume, dV dt, foi quanto que ele deu aqui? Foi 2 metros cúbicos por minuto, tá? Então isso daqui é igual a 2 metros cúbicos por minuto, ok? Beleza. Então, note que é inevitável, a gente tem que ter uma relação aí do volume com relação ao raio, né, e à altura, porque olha o que acontece. O volume de um cone, né, ele é igual a 1/3 de πr ao quadrado vezes h, não é isso? Esse é o volume do cone, tá? Só que observe o seguinte, esse volume ele está dependendo do h aqui e do r, certo? O ideal é que nós tenhamos que o volume dependa apenas do h. Então eu tenho que encontrar uma relação aí entre r e h. E essa relação é dada pelo cone aqui, né? Por esse desenhozinho aqui. Então se a gente for observar esse desenho aqui, ó, tá? Nós vamos ter o seguinte, eu vou chamar esse raio aqui de Rzinho, que é o raio que eu não sei, tá? Porque assim, ó, eu tenho uma relação desse raio aqui com essa altura, então eu vou ter uma relação desse raiozinho aqui com essa altura aqui. Por enquanto aqui, eu vou chamar, em vez de 3, eu vou chamar de Hzinho aqui, tá? Aí eu vou fazer para qualquer H e qualquer Rzinho que tiver aqui, tudo bem? Então, olha só, note que esse triângulo maior aqui, ele é semelhante a esse triângulo menor, né? Que eles são triângulos retângulos aqui. E aí o que vai acontecer? Eu vou usar aquela relação que existe, né, entre esses triângulos. Ó. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso usar a seguinte relação, que Rzinho está para H, ou seja, esse lado aqui pequeno está para esse lado pequeno aqui, assim como 2 está para 4, tá? Eu vou colocar aqui, assim como 2 está para 4,
aqui, 2H é igual a 4R, não é isso? 2H é igual a 4R, e isso vai implicar que H é igual a 2R. Olha só, H é 2R. Isso quer dizer o quê? Que R é igual a H sobre 2. Tá? Então, o que eu quero fazer? Onde aparece H, ou melhor, onde aparece R aqui, ó, eu vou substituir por H. Tá? Então, note que o volume agora vai ficar o seguinte, ó, o volume vai ser igual a 1/3 de π, R ao quadrado vai ficar H sobre 2 ao quadrado, vezes H. Então, isso aqui vai implicar que o volume vai ser igual a 1/3 de π vezes H ao cubo, aqui, porque vai ficar H ao quadrado vezes H sobre 4. Né? E isso aqui, então, implica que o volume é igual a π sobre 12 H ao cubo. Esse aqui é o volume em função de H. Bom, problemas envolvendo cone dessa forma, é tradicional você ter essa relação aqui, você colocar tudo em função de uma variável, ou de R ou de H, vai depender do que o problema está pedindo. Nesse caso aqui, o problema está pedindo dH dt. Então, nós colocamos tudo em função de H. O volume ficou em função de H. Tá? Agora, se fosse com relação a R, nós teríamos que colocar, se fosse pedido dr dt, então a gente tinha que colocar em função do R. Tá? Mas aí, ó, nós já temos essa relação aqui. E o que isso ajuda? Isso ajuda no seguinte, ó. Lembra que agora eu tenho que V depende de H e H depende de T. Então isso daqui, né, me ajuda com a regra da cadeia. Eu vou ter o seguinte, ó, que dV dt eu posso escrever como sendo dV dH vezes dH dt. dH dt é o que nós queremos encontrar. dV dt foi dado no problema, é 2. E esse cara aqui, ó, dV dH, esse termo dV dH, como é que eu faço? Ah, eu não fiz à toa aqui, ó, encontrei uma fórmula aqui, uma equação para colocar V em função de H. Então, consigo encontrar quem é dV dH. É só fazer a derivada de V com relação a H. Então, vamos logo fazer aqui a derivada de V com relação a H. Quem é a derivada de V com relação a H? Isso aqui vai ser 3, que multiplica π sobre 12, vezes H ao quadrado, certo? E aí, ó, 3 com 12 dá 4, né? Portanto, eu vou ter que dV dH é igual a π sobre 4 H ao quadrado, tá? Então, aí eu tenho o valor de dV dH. Tudo bem? Beleza. Aí eu vou substituir essa equação aqui, os valores todos. Ó. Lembrando que dV dt é 2, dV dH é isso aqui, é π sobre 4H ao quadrado. E eu tenho que encontrar dH dt. Então, vamos lá. Ó, então, eu tenho que 2 vai ser igual a π sobre 4, π sobre 4, H ao quadrado, vezes dH dt. Portanto, nós vamos ter que dH dt vai ser igual. Note, ó, vou pegar isso aqui e passar dividindo para cá, certo? Então, vai ser
2 sobre... E aí, ó, aqui é πh ao quadrado sobre 4, né? Tá? Então, vou colocar assim. πh ao quadrado sobre 4. Né? Isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 4 sobre πh ao quadrado. Tá? Isso daqui vai ser igual a 8 sobre πh ao quadrado. Beleza? Portanto, nós temos que o dH dt é igual a 8 sobre πh ao quadrado. Aí, acabou aqui? Não. O que o problema pede? O problema pede dH dt quando h for igual a 3. Então, a gente tem que substituir ainda. dH dt vai ser igual a isso, dH dt, quando h... Deixa eu ajeitar aqui. Quando h for igual a 3. Né? Então, isso daqui vai ser igual aqui, ó, a 8 π vezes 3 ao quadrado. Tá? Então, isso daqui vai implicar que o dH dt, quando h é igual a 3, isso daqui vai ser igual a 8 sobre 9π. Tá? Agora, isso daqui vai ser o quê? Ó, como foi dado em metros cúbicos por minuto, então isso daqui é metros. Tá? Metros por minuto. Tá bom? Então, nós temos metros por minuto. Tá? Fazendo a conta disso daqui, tá? Nós temos que o dH dt, só para fazer uma aproximação, só para a gente saber mais ou menos, porque quando envolve π, né, a gente perde um pouquinho a noção da grandeza. Tá? Isso daqui é aproximadamente, substituindo aí o valor de π, isso vai dar 0,28 metros por minuto. Certo? Então, a cada minuto, ele sobe 0,28 quando a altura é 3. Tá? Note que, como é um cone, né, à medida que a altura que eu vou subindo aqui, vai ficando cada vez mais lento, né, porque o volume aqui em cima é maior, certo? Então, quando a altura é 3, nós temos essa taxa. Quando a altura é 4, ó, vou substituir aqui, vai ficar 8 sobre 16, então vai ser menor ainda a velocidade, tá? E quando aqui é menor, né, o resultado vai dar maior, claro. Então, a variação aqui não é constante não, tá certo? Se você fosse fazer esse problema aqui para um cilindro, aí você ia ter que a variação era constante, a variação da altura era constante, tá? Mas no caso do cone, você percebe que não é constante. À medida que, quanto maior a altura, mais lento vai ser aqui a taxa de variação da altura, tá? Visto que a água está entrando aqui a uma velocidade constante, né? A água está sendo colocada aqui a uma velocidade constante, o volume é constante que está sendo cheio aí. Beleza? Muito bem. Bom, esse problema aqui ele é muito didático porque geralmente esses problemas envolvendo cone, você tem que fazer essa relação aqui, tá? Você vai colocar o raio em função da altura e vice-versa, para poder resolver o problema. Então, não pense duas vezes. Lembre, taxa de variação envolvendo cone, é tradicional você fazer isso. Colocar uma grandeza em função da outra. O raio em função da altura ou a altura em função do raio.
para poder chegar na solução, tá? Então, lembra dessa relação aqui de triângulos semelhantes, e aí você pode usar isso aqui à vontade para calcular aí o que é pedido, tá? Se é a variação do raio com relação à altura, se é a variação da altura, desculpa, a variação do raio com relação ao tempo, ou a variação da altura com relação... Professor, Diga. eu só tô com uma dúvida. É porque eu consegui entender a ideia de só deixar uma variável, em função de uma variável, eu só não consigo entender como é que a gente define como vai ser o meio e o fim. Por exemplo, esse V, H e o T. Sempre eu não consigo entender como é que eu defino qual parte vai ser qual. Só essa parte que eu não entendi direito. Mas tu diz com relação à regra da cadeia ou com relação ao problema em si? Dos problemas em geral, assim, como é que eu defino, por exemplo, a minha primeira derivada, a segunda e a última, como é que você tem alguma dica? Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Olha só. Aqui nesse problema, o que aconteceu? Ele deu... Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Ele deu essa parte aqui, ó. A derivada de V com relação a T. Tá claro isso, né? Que foi dado. E ele está pedindo dH dt. Certo? Então, assim, esquecendo o problema todo aqui, tá? Bom, foi dado... Vou fazer o seguinte aqui. Ó, foi dado... O que foi dado pra gente? Foi dado isso aqui, certo? Que é o dV dt. Isso daqui a gente tem que extrair essa informação lá do problema, tá? Foi dado o dV dt e o que ele quer? Ele quer o dH dt, certo? Isso daí é o que acontece. Isso daqui a gente tem que extrair do problema, tá? Quando h for igual a 3 metros. É isso que ele quer. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que montar um esquema de tal sorte que nós consigamos calcular quem é esse dH dt. Bom, se ele deu dV dt, né, e eu sei que o cone, aí eu tenho como calcular o volume do cone é dado por 1/3, né, de πr ao quadrado h. Beleza. Então, olha só, qual foi a lógica que eu utilizei aqui? Ó? O volume, né, ele depende, eu quero montar uma regra da cadeia, ele depende de H e H depende de T. Por que eu sei que é H aqui que eu coloquei? Porque é isso que ele quer, tá? Eu não vou colocar o R aqui, eu vou colocar o H, porque eu tenho que envolver aqui dH dt, que é o que eu quero calcular, tá certo? Então, o que acontece aqui? Ó? dV dt, aqui eu estou montando a regra da cadeia, é igual a dV dH vezes dH dt. Como é que eu sei que aqui eu tenho que começar com dV dH? Porque assim, ó, eu tenho que sair do V, passar por H, e do H eu tenho que passar para T. Então vai ficar o quê? Ó? Eu tenho que começar com V e terminar com T. Então faço dV dH, que é o próximo aqui, ó, dV dH, vezes dH dt. Esse aqui tem que coincidir com esse, tá? Esse aqui tem que coincidir com esse. E esse aqui tem que coincidir com esse. Então não tem jeito. Está montada a regra da cadeia. Então note, eu montei a regra da cadeia. dV dt é igual a dV dH vezes dH dt. Esse daqui eu tenho. Esse aqui está ok, porque foi dado no problema. Esse aqui é 2, certo? Esse daqui é o que eu quero, tá? Esse daqui é o que eu desejo calcular. Então eu tenho que dar um jeito de conseguir esse daqui. Esse daqui eu tenho que dar um jeito de conseguir. Então é justamente esse dV dH aqui que eu quero achar. Beleza, como é que eu vou achar esse dV dH? Esse dV dH, ó, eu tenho dV que depende de H, só que ele não depende só de H, ele depende do R. Aí é que eu vou fazer aquela relação aqui, né, para colocar o H, que é esse carinha aqui, daqui para cá, em função desse R aqui, certo?
Aí que eu usei a relação lá e descobri que R é igual a H sobre 2. Descobrindo isso, essa minha relação aqui, ela fica toda em função de H. Então, descobri que V era igual a π sobre 12, H ao cubo. Ó, aí eu tenho uma relação que depende só de H. E isso daqui me gera o quê? Ó? Essa daqui vai me gerar justamente esse cara aqui, que é o dV/dH. Ó, eu tenho V em função de H. Então, consigo derivar V em função de H. Como é que vai ficar? dV/dH vai ser igual... Aí, ó, o 3, eu vou derivar isso daqui, ó, a derivada de H ao cubo é 3H ao quadrado. O 3 daqui com 3, que tem aqui é 3 vezes 4, né? Cancela. Eu vou ter π sobre 4, H ao quadrado. Pronto. Com isso daqui, ó, que era o que estava faltando, só para encontrar essa parte aqui, tá morto o problema. É só substituir lá. Ficou claro para ti agora? Ajudou bastante, professor. Muito obrigado. Ficou menos complicado agora. Deu para entender mais. Então a ideia é essa daí, tá? É você correr atrás do que você quer. E aí você tem que também pegar o que você tem, dado no problema. Tá bom? Bom, aqui está a solução, né, que a gente fez. Fez a relação, encontrou, fazendo as contas aqui, substituindo, e obteve aí o resultado. Tá? Isso dá aproximadamente 0,28 metros por minuto. É o seguinte, pessoal, tem que treinar bastante isso, tá? Às vezes você pega informação equivocada no problema, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado na hora de estar fazendo a resolução desse tipo de questão. E lembrando que você tem que relacionar uma com a outra, tá? Olha esse outro problema aqui, ó. Um carro A segue em direção ao oeste a 90 km por hora e o carro B segue rumo ao norte a 100 km por hora. Ambos estão se dirigindo para a interseção de duas estradas. A que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 metros e o carro B está a 80 metros da interseção? Eita, aqui foi muita informação, né? Mas vamos devagar. Olha só. Nós temos então dois carros, um que está indo na direção oeste e o outro que está indo na direção norte, certo? O que está indo na direção oeste está indo a 90 km por hora e o que está indo na direção norte está a 100 km por hora. Vou fazer o desenho aqui, né? Ele está dizendo que eles vão se interceptar numa determinada direção. Então, ó, oeste, um está vindo daqui para cá, né? Um está vindo desse ponto aqui para cá. Opa. Tá? Isso aqui é o carro A. Ele está indo para oeste, ele está indo aqui para a esquerda. E o carro B, vamos supor que ele esteja aqui, ele está indo para norte. Está subindo então, certo? Está vindo para cá. Então note que os carros, eles vão... ele diz aqui que os carros, ó, ambos estão se dirigindo para a interseção de duas estradas, tá? Então eu estou supondo que essa daqui é a interseção das estradas, beleza? Não quer dizer que eles vão colidir aqui não, tá? Muito bem. Outra coisa que ele diz é o seguinte, o carro A segue a 90 km por hora e o carro B a 100 km por hora. Então note também o seguinte, que aqui eu vou colocar que a velocidade do A, como ele está aqui a distância entre eles, tá? Que eu vou chamar de D, vou fazer assim, ó. A distância é dada por isso daqui, né? A distância que eles estão, tá? Isso daqui é D. Essa distância D está diminuindo, né? Então, à medida que esse daqui vem para oeste e esse daqui vai para norte, a distância entre eles está cada vez diminuindo, não é isso? Então, vou colocar assim, ó, que essa velocidade aqui desse cara, tá? Vai ser menos 100 km por hora. Por quê? Porque está decrescendo aqui a distância, tá?
desse aqui não é 100 não, desse aqui é 90, né? Do A é 90, não é isso? Do A é 90 e do B que é 100. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui é menos 90, então, km por hora, tá? E desse outro aqui eu vou colocar que é menos 100 km por hora. Por quê? Novamente, negativo, tá? Porque a distância está decrescendo. Então, estou considerando que essas velocidades aí são decrescentes, tá bom? Se a distância estivesse aumentando, eu colocaria que a velocidade seria positiva, tá? Só para a gente ter, no final das contas, uma distância aqui, né, que a velocidade com que eles estão, a distância deles, a velocidade vai ser negativa, ou seja, eles estão se aproximando, tá bom? Então, só por isso, tá? Então, voltando aqui no problema, então nós temos o seguinte, né? Ambos estão se dirigindo para a interseção de duas estradas, beleza. A que taxa os carros se aproximam, ó, estão se aproximando um do outro, quando o carro A está a 60 metros e o carro B está a 80 metros da interseção, tá? Então, ele quer saber o seguinte, ó, ele quer saber a que taxa estão se aproximando. Então, ele quer saber a distância, né, a variação da distância. Aí eu vou fazer um D maiúsculo aqui, tá? Para não ficar Dzinho. Vou colocar um Dzão aqui, tá? Então vai ficar dt. Ele está querendo calcular quando essa distância aqui, tá? Essa distância aqui eu vou chamar de x, tá? E essa distância aqui eu vou chamar de y, tá bom? Esse comprimento aqui y e esse comprimento aqui x, tá? Então, quando x, deixa eu só lembrar aqui, quando x é igual a 60 e quando y é igual a 80, tá? Então, quando x aqui é igual a 60 metros e quando y é igual a 80 metros, tá? Só para lembrar você o seguinte, aqui está dado em quilômetro e aqui está em metro, então a gente tem que transformar esse quilômetro aqui, esse metro para quilômetro, tá? Lembrando que quando você tem, né, aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, aí você tem metro, né? Então você vai andar quantas casas para a direita aqui, ó? 1, 2, 3, tá? Então como você tem 60, né? E você, na verdade, você está em metro, né? Você quer passar para quilômetro. Estou em metro, quero passar para quilômetro. Então, vou andar para a esquerda. 1, 2, 3 casas. Tá? Então, o que eu faço aqui com 60? Eu coloco alguns zeros aqui, não tem problema de eu colocar zero a mais. Eu vou andar aqui. 1, 2, 3. Vai ser 0,060. Tá? 0,06. Então, 60 metros, né, equivalem a 0,06 quilômetros. Analogamente, 80 metros equivalem a 0,08 quilômetros. Tá? Então, só para eu substituir depois, você fez tudo certo, mas colocou a unidade errada aqui, não transformou, babou tudo. Tá? Muito bem. Então, o que a gente nota aqui também? A gente nota o seguinte, ó, que essa distância aí, né, que eu estou chamando de dzão, eu vou ter que dzão ao quadrado, né? Aqui, ó, eu vou ter também um triângulo retângulo, né? Então, posso usar o teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter que dzão ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, quando eu tenho esse tipo de situação, eu já sei que eu posso fazer derivação implícita, certo? Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui essa derivada, né? Derivando implicitamente. Nós vamos ter o seguinte, ó, todas essas variáveis aqui dependem de t. Então, eu faço a derivada da externa vezes a derivada da interna. E a derivada da interna, nesse caso aqui, é só colocar que é dzão dt. E aqui dx dt, aqui dy dt. Então, como é que vai ficar? Nós vamos ter 2dzão vai ser igual a 2dzão dd dt, dzão dt, vai ser igual a 2x dx dt
mais 2y dy dt. Essa aqui é a derivação implícita, certo? Bom, o que eu quero? Eu quero o ddzão dt. Então, como é que vai ficar? Esse ddzão dt, deixa eu colocar mais aqui para o canto para aproveitar o espaço. Ddzão dt vai ser igual. Ó, esse 2d vai passar dividindo para cá, né? Então, eu vou cancelar o 2 com 2 aqui, vai ficar assim, vai ficar x sobre dzão dx dt mais y sobre dzão dy dt. Certo? Beleza. Esse daí é o resultado da dd dt, né? Beleza. E agora o que acontece? Eu vou ter que substituir aí esses valores, certo? Só que olha só, quando eu tenho esses valores aqui, ó, 0,6 e 0,8, tá? Um para x e outro para y, eu tenho que pensar qual vai ser o valor para d, né? Então vai ser um negócio assim, ó. Um é 0,06 e o outro aqui vai ser 0,08, né? Qual vai ser o valor desse daqui, tá? Então, eu vou ter o seguinte, o dzão aqui, né? Eu vou ter que dzão ao quadrado vai ser igual a 0,06 ao quadrado mais 0,08 ao quadrado, certo? Se você for fazer essa conta aí, você vai ter que dzão ao quadrado, né, vai ser igual ao seguinte, ó. Quando eu pego esse 0,06, né, e elevo ao quadrado, isso daqui dá 0,036, tá? E aí quando eu somo com 0,08 ao quadrado, isso daqui vai dar 0,01, tá? Quando eu tiro a raiz quadrada disso daqui, isso dá 0,1. Então, D é igual a 0,1, tá? Encontrei o D. Só fazendo o teorema de Pitágoras, tá? Então, eu vou substituir aqui, ó, né? Só que quando eu pego 0,6, né, e divido por 0,1, vou ter que fazer essas continhas chatas aqui, não tem jeito, tá? Então, eu vou fazer a conta aqui, ó. Dzão D dt vai ser igual a x, que é 0,06, sobre 0,1, tá? Dx dt. Dx dt aqui é menos 90, certo? Mais o y, que é 0,08, dividido por 0,1, né? Vezes o dy dt, que é menos 100. Tá? E aí, isso daqui eu vou ter o seguinte, o dzão dt vai ser igual. Olha só, quando eu pego 0,06 e divido por 0,1, né, isso dá 0,6. Quando eu multiplico por 90, isso daí vai dar 54, tá? Só que é menos 54. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer com o 0,08 vezes 0,1, ele vai dar 0,8, né? Vezes 100, ele vai dar 0,8. Tá certo isso? Vou fazer de novo. É 0,08 vezes 0,1. Vezes 100. E esse outro está errado, então. É 0,54. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. É 0,06 dividido por 0,1. Dá 0,6.
vezes 90, né? Então, 0,08 dividido por 0,1 dá 0,8, né? Vezes 100 dá 80, né? Então, vai ficar menos 80 aqui. Tá? E aí, nós vamos ter que essa conta aqui dá menos, quando eu faço menos 80 menos 54, dá menos 134, tá? Então, fiz essas continhas chatinhas aqui, né? Obtive esse valor aqui e deu negativo. Por que está dando negativo? Porque eles estão se aproximando, tá? Então, essa distância aqui está sendo dada em quilômetros por hora, tá? Uma variação do K. Tudo bem? Então, nós obtivemos aí quem é o nosso DDzão dt, que é a distância. O que está acontecendo? A taxa de variação da distância entre eles, tá? Então, você poderia colocar aqui, né, que a resposta, os carros aproximam-se a uma taxa de 134 km por hora. Tá? Esse menos, novamente, indica que a distância está diminuindo, ou seja, os carros estão se aproximando. Como eu coloquei os carros aproximam-se, então você não precisa colocar o sinal aqui. Tá? 134 km por hora. Beleza? Então aí a gente tem mais um problema resolvido. Note que nesse problema também nós utilizamos a regra de derivação utilizando derivação implícita, certo? Então, quando você tem uma equação desse tipo aqui, né, que você tem uma variável envolvendo duas, aqui você pode fazer a derivação implícita porque ambas dependem de t. Tá? No caso lá do cone, eu tinha uma variável dependendo de duas também, só que as duas a gente sabia como relacionar. Então, a gente pode utilizar aí aquela questão lá da relação do triângulo lá, tá bom? Beleza. Bom, aqui está a solução. Aqui, em vez de D, eu chamei de Z, mas mudou a letrinha. Nós temos aí o resultado que vai dar 134 km por hora. Beleza? Muito bem. Bom, então vamos ver aqui um último problema, só para a gente matar aqui esses exemplos de taxa de variação. Tá? Vamos lá. É o último de hoje. Um homem anda ao longo de um caminho reto a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Um holofote localizado no chão a 6 metros do caminho é mantido focalizado no homem. A que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 metros do ponto do caminho mais próximo da luz. Então, tem um desenhozinho aqui para ajudar a gente a matar essa parada aqui. Olha só. O homem está andando aqui e tem um holofote, certo? O holofote é esse negócio aqui que está um farolzão aqui iluminando aqui, né? Então ele diz o seguinte, ó, o homem anda ao longo do caminho reto, que é esse aqui, a 1,5 metros por segundo. Então essa aqui é a velocidade do homem aqui. Então, como eu chamei de x aqui, essa informação vai ser o dx dt, certo? Muito bem. E um holofote localizado a 6 metros do caminho, então quer dizer que esse lado aqui está fixo, tá? É a distância do holofote para o caminho, que é essa reta aqui. Esse comprimento aqui é 6, certo? Beleza. É mantido focalizado no homem, tá?
Então esse cara aqui, ó, essa luz aqui vai estar sempre focada nesse cara, ou seja, ele vai estar rodando aqui sempre buscando o homem, certo? Então o cara vai estar andando aqui e a luz vai estar acompanhando, tá? Claro que tem um ângulo θ aqui, né? Que é justamente isso que ele quer saber, ó. A que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 metros do caminho? Quando essa distância aqui for 8, ele quer saber qual é a velocidade que esse negócio está rodando aqui, que o holofote está rodando, certo? Então, aqui no problema, o que nós temos, né? Nós temos, primeiro, que ele deu o dx dt, aqui, só vou tirar os dados aqui, tá? Dx dt, né? Foi dado. Quanto é que é o dx dt? O dx dt é fixo igual a 1,5. 1,5 metros por segundo, tá? Isso daí foi dado no problema. E aí, ele não dá mais nada, né? Ele só dá que essa distância aqui é 6, né? Esse comprimento aqui é 6. E ele quer saber o quê? Ele quer saber a que taxa o holofote está girando. Então ele quer saber dθ dt quando o x for igual a 8. Tá? É isso que ele quer saber. Beleza? Então, vamos lá para resolver esse problema. Então, vou colocar o desenhozinho aqui. Lembrando que aqui ele já deu que é 6, né? Ele deu aí o que ele deu mesmo? Ele deu aqui o dx dt, que é 1,5, né? Dx dt, que é 1,5, e deu, e ele quer o dθ dt quando o x for igual a 8, ok? Muito bem. Bom, note que aqui, né, eu tenho esse ângulo θ aqui, eu tenho esse x, então eu tenho uma relação aí com a tangente desse ângulo, né? Ó, no triângulo retângulo, a tangente de θ, ela é igual ao cateto adjacente, ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto aqui é x e o cateto adjacente é 6. Então vai ficar x sobre 6. Então isso aqui implica que x, eu tenho uma relação de x com θ, né? X vai ser igual a 6 tangente, x é igual a 6 tangente de θ. Deixa eu arrumar aqui. X é igual a 6 tangente de θ. Isso aí ajuda. Por quê? Porque eu posso derivar agora x com relação a θ. Então eu tenho aqui, ó, que dx dt vai ser igual ao quê? Ó, eu posso derivar dos dois lados com relação a t. Eu estou pensando que x depende de t e θ também depende de t, certo? Então dx dt vai ser igual a, ó, essa derivada aqui, ó, a derivada de 6 vezes tangente de θ vai ser 6 secante. A derivada da tangente é secante ao quadrado de θ, certo? Vezes, ó, a derivada desse lado deu dx dt. E a derivada desse lado vai dar 6, a derivada disso, que é secante de θ, secante ao quadrado de θ, dθ dt. Tá? Novamente, eu estou fazendo derivação implícita. Tá? Então, derivei implicitamente aqui o x, vai dar dx dt. E derivei aqui desse lado com relação a t também, né? Essa parte com relação a t dá a derivada disso, dθ dt. Tá? Muito bem. Só que dx dt foi dado, né? Certo? Dx dt é 1,5. Tá?
E aí, ó, essa secante ao quadrado de θ a gente vai já conseguir encontrar. Deixa eu só isolar aqui quem é o dθ dt. Ó, o dθ dt vai ser igual. Esse dx dt foi dado, que é 1,5. Esse 1,5 eu vou escrever como sendo 3 sobre 2. Tá? E aí eu tenho que pegar e dividir por 6 secante de θ. Tá? Que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 6 secante ao quadrado de θ. Tá? Isso daqui é o dθ dt. Só que eu posso reescrever isso aqui, ó, posso simplificar o 6 com 3, né, que vai dar 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 1/4. Tá? E esse secante ao quadrado de θ, lembra que secante de θ, tá? Deixa eu escrever bem aqui, assim, só um parênteses aqui. A secante de θ é 1 sobre o cosseno de θ, certo? Então, 1 sobre a secante ao quadrado de θ vai ser igual ao cosseno ao quadrado de θ, né? Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó. Cosseno ao quadrado de θ, tá? Então, eu concluí o seguinte, que... Fiz um parênteses aqui, né? Eu concluí o seguinte, que dθ dt é 1/4 de cosseno ao quadrado de θ. Tá? Concluí isso daí. Agora, note o seguinte. Note que quando o x for igual a 8, que ele está querendo aqui, tá? Quanto é que vai ser o valor desse lado aqui? Tá? Porque, ó, eu tenho um triângulo aqui que ele está assim, ó, né? Esse lado aqui é 6 sempre, né? Esse lado aqui vai variar e esse daqui também vai variar. Quando esse daqui for 8, quanto é que vai ser esse lado aqui? Tá? Que é porque eu vou precisar calcular o cosseno, certo? Esse aqui é meu ângulo θ e aqui é um ângulo reto. Eu quero calcular o cosseno. E eu sei que o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu preciso saber, quando aqui for 8, quanto é que é essa hipotenusa. Tá? Mas olha só, vou chamar essa hipotenusa aqui de z. Tá? Eu vou ter o seguinte, ó, que z ao quadrado, fazendo um parênteses aqui também, né? Vai ser igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, z ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36, né? Z ao quadrado é igual a 100, então z vai ser igual a 10. Então, eu tenho o valor de z, que é 10, tá? Então, o que vai acontecer com o cosseno aqui, né? Vai ser 6 sobre 10, tá? Quando eu quiser calcular o cosseno de θ aqui, beleza? Então, olha só, o dθ dt, quando o x for igual a 8, vai ser igual a 1/4 do cosseno ao quadrado de θ. Então, lembra que eu já calculei isso daqui, ó, vai dar 6 sobre 10, né? 6 sobre 10 elevado ao quadrado, tá? 6 sobre 10 é 3 sobre 5, né? Então, isso aqui é 1/4 de 3 sobre 5 ao quadrado, né? E isso daqui vai dar, aqui em cima dá 9 vezes 1 é 9, e aqui embaixo vai dar 25 vezes 4, dá 100. Certo? E isso daqui é 0,09. Tá? Feio aqui, né? 0,09. 0,09 o quê? Aí a gente vai colocar aqui a variação do raio, do θ, né? É radiando por segundo, tá? Então, essa daí é que foi a variação. Então, aqui é um problema que envolve ângulo, né? Com triângulo. Então, a gente tem que utilizar esse conhecimento nosso que nós temos lá da trigonometria, né? E aí, nós obtivemos o resultado. Tá bom? Bom,
Aqui vai estar a solução, tá? Do mesmo jeito que eu fiz lá, né? E nós temos o resultado aí de 0,09 radianos por segundo. Ok, pessoal? Bom, então, não tem assim um modo específico, né? Você tem que primeiro extrair os dados, depois tentar relacionar as variáveis envolvidas, né? Derivar, geralmente envolve aí uma derivação implícita ou uma regra da cadeia. Você vai fazer a derivação para encontrar o que o problema está pedindo. Beleza? Então, façam aí as listas de exercícios e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. Tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.